Vamos lá, gente, vamos começar de novo. Oi de novo, né? Isso aí, bom dia novamente, tudo de boa, que bom, gente, que bom, que bom, que bom. Me tornaram anfitrião novamente, estou gravando e vamos que vamos. Gente, vamos continuar aqui no que a gente estava trabalhando, né? Vamos pegar aqui já a sequência, para a gente não perder muito tempo. Justamente, a gente estava identificando o que seria cis e o que seria trans, né? Olha só, a gente teve a definição aqui antes, né? A gente falou sobre a definição, demos algum exemplo do cis e trans, e agora eu vou te dar um exemplo mais ainda, né? Que é tipo assim, mais na prática. Esse aqui é o ácido maleico e esse aqui é o ácido fumárico. Quando a gente observa uma estrutura, eu quero que você observe a ligação dupla entre carbonos, tá bom? Você nunca vai ver isomeria entre um carbono e um oxigênio. Você não vai fazer traçar esse plano justamente num carbono e oxigênio. Por que você não vai traçar esse plano? Justamente porque entre carbono e oxigênio, eles não vão favorecer planos espaciais. E aí a tendência para a gente é formar apenas um plano. Agora, quando nós temos uma dupla entre carbonos, nós vamos favorecer justamente um cis ou um trans. Então, a gente tem que observar, ó, a dupla entre carbonos está exatamente aqui, né? Aqui nessa região. Então, nós vamos desenhar os nossos carbonos. A dupla vai estar nessa posição aqui, né? Nós vamos desenhar os nossos carboninhos. Perceba que eu vou traçar um plano agora, que é o plano onde nós temos justamente os dois carbonos fazendo a ligação dupla. Esse aqui não vai estar de cima e para baixo, esse aqui vai estar lateralmente, lado esquerdo e lado direito. Esse outro também, só que não é lado direito e esquerdo, né? Vai ser na diagonal, uma diagonal um pouco lateral, tanto de cima quanto de baixo. Então a gente vai trazer essa ideia de dois planos, não importa como estão desenhadas as estruturas. Uma coisa que eu quero que vocês foquem de verdade, verdadeira, é que vocês lembrem que a gente está tratando de substâncias, que a gente está pegando um exemplo de uma molécula, né? Uma molequinha. Mas a ideia nossa aqui é que nós tenhamos mols, né? Nós tenhamos aqui uma constante de Avogadro, por exemplo. Se eu falo que eu tenho um mol desses dois ácidos aí, eu tenho 6 vezes 10 a 23 repetições desses ácidos aí. E cada uma vai estar numa posição diferente, onde a gente vai estar observando de forma tridimensional. Como eu falo para vocês que o que importa é o ângulo de como vocês estão enxergando as coisas, né? Como que vocês estão colocando nesse plano de visualização, é onde a gente vai conseguir identificar se vai ser justamente um cis ou se vai ser um trans, tá bom? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui na minha mesa, que eu vou dar um exemplo, tá bom? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu ver, pode ser esse mouse aqui, tá bom? Nós temos aqui um mouse. Você está vendo o mouse de um ângulo de visualização e eu estou vendo de outro. Para mim aqui, está aparecendo os botões. Para vocês está aparecendo a parte da luzinha. Se eu inverto aqui, vocês conseguem ver a parte dos botões e eu consigo ver a parte da luzinha. O que acontece? São ângulos de visualização diferentes. Então, quando a gente observar uma estrutura, eu vou ter que olhar um ângulo de visualização e vou ter que procurar, estou lá procurando o quê? Estou procurando a ligação dupla. Você não vai para a prova, você não vai fazer um exercício, você não vai identificar uma isomeria se é cis, trans, observando a cadeia inteira. Você vai ter que focar justamente num ponto. Qual que é o ponto que a gente tem que focar? A ligação dupla. Sempre, tá bom? Sempre a ligação dupla. E aqui você vai conseguir enxergar isso aqui, ó. Hidrogênio e hidrogênio. Eles estão em lados opostos do plano. Se eles estão em lados opostos do plano, eu vou chamar essa molequinha aqui de trans, porque trans significa inverso, então eles estão em lados inversos do plano. Enquanto nessa outra molequinha aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos aqui hidrogênio e hidrogênio. E esses dois hidrogênios estão no mesmo lado do plano, porque no momento que você traça o plano, você tem ali duas alternativas, né? Porque você vai ter dois planos. Então você vai identificar tudo que é igual, que está do mesmo plano.
Quando eu consigo observar isso, perceba comigo lá, ó, nós temos hidrogênio do mesmo lado do plano. E é por isso que a gente denomina cis. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse ligante aqui também é igual, ó. Isso aqui, ó, é igual a esse ligante que está igualzinho aqui. Nós temos o mesmo agrupamento e nós temos os mesmos ligantes, as mesmas geometrias, é tudo igualzinho. Então, nós também temos um cis. E aqui, ó, nós temos um trans e aqui também nós temos um trans. Olha só que legal. Nós temos trans e trans. Tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Tá fácil? Tá tendo uma barulheira aqui, não sei se vocês estão escutando aí. Se não, vai me passando uns recadinhos, ver se vocês estão conseguindo entender facilmente. E aí? Dá um feedback aí, fala que está tudo bem ou não. Se tem alguma dúvida, quer tirar. Você falou que dá para ouvir, mas não atrapalha, né? Tudo ok mesmo, de verdade, porque se estiver atrapalhando, me fala que eu vou colocar o fone. Aí o fone, o negócio fica bem mais limpo. Agora, olha só, velho. Nós temos aqui alguns exemplos que parecem isomeria geométrica, mas não são. Podem ser isomeria plana ou outro tipo de isomeria, mas aqui não vai ser isomeria geométrica. Perceba que o exemplo da esquerda, ele é confundível demais, tá bom? Ele é muito confundível. Perceba comigo, ó. Porque você traça um plano, você vê aqui a ligação dupla, você traçou o plano. E aí você vai olhar os seus ligantes, você vai ver que os seus ligantes iguais estão focalizados no mesmo carbono, né? Que é esse carboninho bem aqui. Se você olhar para o outro lado, você vai ver que CH3 e CH3 também estão no mesmo carbono, né? Que é esse carboninho 2 aqui. Então, quando a gente tiver isso, não vai ter isomeria geométrica. Então, ó, eu vou falar mais lentamente para você entender de forma fácil, tá bom? Eu vou falar lentamente. Não existe isomeria geométrica quando os mesmos ligantes estão no mesmo carbono. Né? Quando ligantes iguais estão no mesmo carbono. Isso não existe isomeria geométrica. Então tem aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Como eles estão ligados no mesmo carbono, se eu virar a molécula de cima para baixo, não vai haver diferença. Por quê? Porque eles estão no mesmo carbono. Então, para acontecer uma isomeria geométrica, eu preciso estar em carbonos distintos. Por exemplo, se eu colocar assim, ó. Beleza, top, ficou show agora. E aqui eu coloco hidrogênio. E aqui eu coloco hidrogênio. Você vai ver que é bem parecido com a cadeia lá que eu mostrei, com a cadeia anterior, né? Esse 3 meu ficou estranho, né? Vou colocar aqui. Aí. Olha só, agora nós temos isomeria, porque esse ligante ele é igual a esse, mas ele está em carbono diferente, né? Que é diferente do carbono 1 e do carbono 2 aqui, vamos dizer assim. Então, por causa disso, nós temos isomeria. Por causa dessa cadeia da esquerda, nós não temos isomeria. Então, como eu falei para vocês, ela é fácil de identificar se há isomeria cis, trans ou não. Se houver isomeria geométrica, a gente vai ver uma dupla ligação, os ligantes iguais em carbonos distintos. Beleza, fácil a gente identificar. Se não houver, se a gente tiver um problema de ver isso aqui, ó, a gente tem que treinar um pouquinho mais os nossos olhos para a gente poder identificar. Então é bom a gente levar esses conceitos, beleza? Tanto de cis quanto de trans. Alguma pergunta até aí, galera? Professor, só pode repetir, naquele desenho que o senhor tinha, que o senhor acabou de apagar, mas que o senhor tinha feito o desenho, aquele desenho e esse exemplo da esquerda, eles são isômeros, não são? São isômeros. Ah, sim, é porque no caso não tem. Ah, não, entendi agora. É porque você Não, tinha mas falado. perceba comigo. João, você fez uma pergunta excepcional, que na hora que eu estava montando a aula, eu não percebi isso. Perceba aqui comigo, ó. Esses dois aqui, ó, eles são isômeros. Entre os dois, lembrando que isomeria eu preciso ter uma comparação, certo?
Eu preciso ter duas substâncias ou mais sendo comparadas para a gente saber qual o tipo de isomeria que está acontecendo. Essa isomeria, esse outro aqui, ó, que eu desenhei do meio, esse aqui que eu acabei de desenhar, né? Ele também tem outro isômero, que é esse aqui, ó. Deixa eu desfazer aqui para poder fazer um negócio legal. Deixa eu fazer aqui. Olha só, velho, que massa. João, você fez uma pergunta excepcional, viu, velho? Eu não tinha percebido quando eu estava fazendo as substâncias. Entre esses dois aqui, nós temos aqui um hidrogênio e hidrogênio, e que nós temos hidrogênio e hidrogênio. Então, nós temos aqui um cis e aqui nós temos um trans. Agora, perceba que essa cadeia aqui, ela é formada, essa aqui, tanto o trans quanto o cis, ela é formada apenas por carbonos primários e secundários. Esse carbono aqui é primário, secundário, secundário, primário. E essa outra cadeia aqui, ó, ela é formada por um carbono primário, um carbono terciário e primário, primário. Se tem carbono terciário, tem ramificação, não é? Isso aqui é uma ramificação. Então, se isso aqui é uma ramificação, nós temos uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Entre esse isômero trans e essa outra cadeia aqui que já estava no slide, nós temos uma isomeria plana de cadeia. Olha só, porque tem classificações distintas da cadeia. Ambas são abertas, ambas são homogêneas, ambas são insaturadas, mas uma é normal e a outra é ramificada. Então, o tipo de isomeria que vai acontecer é quando a gente comparar uma a outra. A gente vai ter que ter uma substância que vai ter uma comparação com a outra. Porque se eu chamar essa aqui de trans e essa aqui de cis, essa aqui não existe nem trans nem cis. Então, aqui não existe isomeria geométrica. Vai haver isomeria geométrica quando eu comparar essas duas substâncias. Justamente, porque aí se eu tiver um trans, automaticamente existe uma molécula cis. Cada cis existe um trans. Então, para cada insaturação onde existe isomeria geométrica, nós temos um cis e nós temos um trans. Nós temos uma molécula que é equivalente à outra, tanto no cis ou quanto no trans. Conseguiram entender? Entendi. É só, tipo assim, o tipo de isomeria que muda entre eles. Entendi. Obrigado. Mesmo. João, muito obrigado pela essa pergunta, tá? Eu vou até depois remontar esse slide aqui para poder promover um melhor aprofundamento, né? Porque quando a gente também tem isomeria plana envolvida, a gente pode ter um grau de comparação melhor. A gente pode ver algo que a gente já viu na prática dentro de planos espaciais. Quando a gente tem uma ligação tripla, né? Vamos passar para frente. Quando a gente tem uma ligação tripla, a gente também não tem rotação, tá? A gente não tem rotação das ligações. Então, automaticamente, a gente pode ter uma isomeria geométrica aqui, não é? O que vocês acham? Se não tem rotação, pode ter isomeria geométrica? A Karen está falando que não. Mas, Karen, aqui na ligação dupla, não tá sem rotatividade? Não é por causa disso que promove a isomeria geométrica? Se tem um carbono fazendo ligação tripla, por que não promove a isomeria geométrica? Sendo que essa ligação também não roda. É isso mesmo que você falou. Sim, mas ali admite mais de um composto nos carbonos. Eu só trocaria a palavra composto por ligantes, tá bom? Perceba comigo o seguinte. Como aqui nós temos a ligação tripla, nós vamos traçar um plano, né? Traça um plano aqui na ligação tripla. Não vai ter um plano de cima e um plano de baixo, porque os dois ligantes em questão estão de forma linear, porque o carbono sp, que é o carbono que faz ligação tripla, ele tem um ângulo de 180 graus. E o ângulo que tem o carbono sp2, né, que é justamente esses dois aqui, ó, tem um ângulo de 120 graus, né? Então a gente consegue ter um plano de cima e um plano de baixo.
Então, é justamente por isso que a gente consegue ver isomeria geométrica em carbono que faz ligação dupla. Em carbono que faz ligação tripla, ele pode não rotacionar a ligação, mas ele não promove planos espaciais. E é por isso que a gente não vê isomeria geométrica em alcinos ou então compostos insaturados por ligação tripla. Beleza, galera? Karen, parabéns, viu? Tá mandando muito bem também. Podemos passar para frente, galera? Beleza. Perceba isso aqui, ó. Uma confusão numa molécula mais complexa. Vocês acham que tem isomeria aí? Geométrica? Hein? Vocês acham que existe isomeria geométrica aí? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. E eu quero ver a galera falando aí no bate-papo, ou então abrindo o áudio mesmo, para conversar comigo. Essa é a minha preferência desde quando começou a pandemia. Vocês possam falar comigo. A Karen falou que acha que não. A Isabela Neves também acha que não. O Matheus Duarte também está falando que acha que não. Mais alguém, gente? Vai lá, tô esperando. Vai lá. Vai lá, tô esperando. Não falando mais ninguém, então eu vou aqui, né? Vou aqui mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente pode tratar. Existe isomeria geométrica aqui? Me fala, sim ou não? Hein? Quero saber, Karen, você pediu para repetir, né? Tá vendo onde está certinho aqui da ligação dupla? Quero saber se tem isomeria geométrica aqui. Nessa dupla ligação aqui. Karen falou não, a Isabela Neves também antes já tinham falado não. Perceba comigo o seguinte, aqui tem o hidrogênio, né? Nós temos aqui um plano. Nós temos um plano sim, né? Plano de cima e plano de baixo para esse carbono, mas para o oxigênio não. Então nós não temos isomeria geométrica aqui. Então eu vou colocar assim, ó, um x, tá bom? Aqui, ó, quero que você observe aqui. Aqui você vai traçar o plano, tá bom? Traçou o plano. E mais ainda, eu vou colocar aquela pegadinha que eu falei para vocês, né? Que sempre tem a pegadinha, né? Que é o hidrogênio. Então, vou colocar o hidrogênio aqui. Vocês acham que tem isomeria geométrica aqui, nessa ligação que eu acabei de cortar? Hein? Isabela Neves também está falando não. A Karen falou sim. Então, perceba comigo o seguinte, ó. Galera, tem 47 pessoas na sala. Eu estou vendo 2 pessoas participando muito, né? E às vezes o João liga o áudio também, às vezes o Matheus também fala. Queria muito que vocês pudessem também participar o restante da sala. Acho que posso trocar o metil de lugar. Na verdade, olha só, Karen, nós temos aqui um metil e nós temos aqui um metil, né? Como eles estão ligados no mesmo carbono, né, que é esse carboninho aqui, não pode haver isomeria geométrica, porque é o mesmo ligante, são 2 ligantes iguais, mas estão ligados no mesmo carbono. Então aqui não pode. Então não pode haver uma isomeria geométrica. E aí nós vamos para a última ligação dupla, que é justamente essa aqui. Eu quero saber se aqui pode haver isomeria geométrica. Traçar o plano aqui. Eu vou colocar a pegadinha, que é justamente o hidrogênio para vocês, tá? Para vocês não errarem. Nós temos aqui. A Júlia falou que crê que sim. O Matheus falou que acha que sim. A Isabela falou que acha que pode. E a Yasmin falou assim que o resto está só existindo, né?
Eu acho, não sei se ela queria falar que estava só assistindo, mas acho que mas ficou bem legal só existindo. É isso aí. Galera, o que vocês acham? Se há isomeria, é isomeria cis ou isomeria trans? Se há, essa molécula é a cis ou essa molécula é a trans? A galera tá falando trans, a galera tá falando trans, a galera tá falando trans. Então a gente vai ver agora, velho. A gente vai ver agora se é ou não, tá? Então, eu desenhei, tá aqui os 4 ligantes do carbono, né? Nós temos um CH3 aqui. Nós temos um hidrogênio aqui. Nós temos uma carbonila aqui. Nós temos todo esse grupo aqui. E aqui, vou pegar uma cor diferente aqui. E aqui nós temos o CH3. Professor, esse lado não é a mesma coisa da extremidade? Que lado? Ah, você está falando essa ligação dupla aqui, se é a mesma coisa da extremidade? Porque aqui nós estamos ligando carbono e carbono, né? Carbono e carbono, né? Karen, foi assim que você pensou, não foi? Carbono e carbono? E aí a gente vai ter que olhar justamente aquela definição que eu falei para vocês. Porque eu falei que cis ou trans, a gente está falando também a questão do grupo, né? Não é só o primeiro ligante. Aqui a gente está olhando o carbono, mas eu estou olhando tudo que está anexado a esse carboninho aqui. Por isso que é muito difícil quando eu coloco naquelas molequinhas pequenininhas, né? A gente fica treinado lá vendo um hidrogênio, um átomo de cloro, a gente fica vendo ali no máximo um CH3. E quando a gente vai para exemplos mais complexos, como é a questão dos vestibulares, eles trazem cadeias complexas. Então a gente tem que identificar justamente o grupo. Nós temos aqui, ó, nesse carboninho, vamos chamar esse carboninho de A e esse carboninho de B. No carboninho A, nós temos um CH3 e nós temos um grande grupo ligado a esse carboninho A. No carboninho B, nós temos uma carbonila ligada ao carboninho B e um hidrogênio. Então nós temos aí uma isomeria geométrica, porque nós não temos ligantes iguais no mesmo carbono, como foi esse caso aqui, entendeu? Nós não temos isso. O problema é o seguinte, galera, o problema é o seguinte, que nós não temos ligantes iguais. E aí, como é que eu vou determinar se é cis ou se é trans? Porque eu não tenho, dos 4, eu não tenho nenhum igual. E aí, como é que a gente vai fazer? E aí, o que vocês acham? A Karen deu uma solução ali, ó. Falou assim que acha que seria isomeria de posição. Mas, Karen, quando a gente tem uma isomeria de posição, a gente só vai poder trocar ou a ligação dupla de lugar, ou a gente vai poder trocar as ramificações de lugares ou o mesmo grupo funcional, né? E aí a gente tem um nome de função diferente. Mas essa substância aí, ela tem isomeria geométrica. Isomeria geométrica. Eu só não posso classificar ela como cis ou como trans. A Isabela Neves falou assim, ó, do carbono quiral, né? O carbono quiral é lá na isomeria óptica. Eu estou afirmando para você que essa isomeria aí é geométrica. Porque está acontecendo uma dupla ligação entre carbonos e que estou promovendo 2 planos. O problema só que eu estou tendo é que não tem os mesmos ligantes. Não tem ligantes iguais interagindo aí. Isso que eu estou falando para vocês. Isomeria óptica a gente ainda vai ver e a gente vai ver sobre essa questão aí do carbono quiral. O carbono quiral é massa. Então, surgiu-se alguns problemas no ano de 1975. E aí eu vou te falar como é que a gente vai classificar isso aí. Primeiro aqui ele fala sobre as propriedades, né? Deixa eu passar para frente aqui, que eu vou te mostrar justamente a isomeria E e Z. A isomeria E e Z foi a solução para a gente dar o nome
naquela substância, para a gente classificar aquela substância. E aí perceba comigo o seguinte, ó, nós temos um isômero aqui de menor cadeia, só para eu conseguir mostrar para você de forma mais fácil. Mas tem bromo, tem flúor, tem cloro e tem hidrogênio. Todos eles são diferentes e existe isomeria geométrica, porque se a gente mudá-los de lugar, a gente vai promover ali alguns isômeros, né? E aí eu preciso promover isso aí para vocês, para saber como é que vai ser o nome da nossa substância e como é que ela vai ser classificada, se é cis ou trans. Como não temos nenhum dos ligantes iguais, a gente não pode definir como cis ou trans. Olha como que a gente vai definir. A gente vai definir como Z ou E. É justamente isso aí, ó. Z ou E, o surgimento de um novo conceito. Esse conceito surgiu nos anos 70 devido às problemáticas. E os químicos, o Ingold e o Prelog, eles propuseram uma nova definição de isomeria geométrica e usa-se o número atômico dos elementos envolvidos. Quando a gente define em E, significa opostos. É como se fosse o trans significa inverso, né? Mas a gente não pode chamar o E de trans e nem o Z de cis, é o que a gente vai tratar daqui para frente. Por exemplo, o Z, o nome se chama zusammen, significa juntos, são palavras no alemão, tá? E o E significa entgegen, significa opostos. Aí a gente vai olhar justamente o seguinte, ó, é definido assim quando os grupos de maiores números atômicos de cada carbono estão em planos opostos espacialmente. E é definido Z quando os grupos de maiores números atômicos de cada carbono estão no mesmo plano espacial. Então a gente vai definir o seguinte, ó. Perceba comigo o seguinte, perceba comigo aqui. Nós temos o hidrogênio, nós temos o número atômico 1. Nós temos aqui um C, né, o Czinho, tá vendo aqui, ó, o C que é o primeiro átomo ligado, é o carbono, então ele é um número atômico 6. Então a gente olha o primeiro átomo ligado no carbono. Vamos chamar esse carbono. A gente não vai olhar o total da molécula. A gente vai olhar o maior ligante de cada carbono. Então eu estou olhando para o carbono A. O maior ligante é esse aqui, que é de número atômico 6. Então, se a gente traça o plano, esse maior ligante está de baixo, na parte de baixo do plano. Quando eu olho para o carbono B, eu vou olhar o maior ligante. Qual que é o maior ligante? É o cloro. Então, eles estão em lados opostos. Aqui, ó, maior número atômico, maior número atômico. Perceba que o carbono aqui, ó, ele não é maior do que o flúor. Mas ele é maior do que o hidrogênio. Por quê? Porque ele só está competindo com o hidrogênio, porque está no carbono A. Ele não está competindo no total da substância, tá bom? É apenas de cada carbono da insaturação. E no B, o maior vai ser o cloro em relação ao flúor. Então, nós temos os dois maiores em planos opostos. Então, essa molécula aqui, ela é E. Entenderam? Conseguiu entender a ideia? Ela vai ser E porque ela vai ser opostos. A palavra, essa letrinha E significa entgegen, significa opostos lá no alemão. Então, por isso que a gente vai definir como E. Apenas E ou Z, que a gente chama de isomeria geométrica também. Isso permitiu para a gente sair daquela problemática. Por quê? Porque o cis-trans, ele depende de ligantes iguais. Se a gente não tem ligantes iguais, a gente fica sem definição. E aí essa definição de Z ou E abrangeu agora toda parte de isomeria geométrica, tanto para ligantes iguais quanto para ligantes não iguais, tá bom? Aí o Matheus Duarte está pedindo para fazer mais um. Na verdade, a gente vai fazer aquele que a gente voltou, tá bom? Que a gente passou. E a Karen já falou assim, pode voltar no conceito, por favor? Karen, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Fala para mim. Você está copiando? Você está copiando os slides? Tá bom. Porque eu vou disponibilizar esse slide logo em seguida para vocês, tá bom?
Olha só, o conceito é esse aqui. O que a gente... lembra do cis? O cis a gente tinha ligantes iguais no mesmo plano. Na verdade, agora, para ser um Z, eu vou ter que ter números atômicos maiores no mesmo plano. Então, agora eu não vou ter que analisar se o ligante é igual. Eu vou ter que analisar o número atômico do primeiro ligante para saber se é igual ou não. Então, tipo assim, não, na verdade, não se é igual, mas se é maior. Se os dois maiores estiverem no mesmo plano, vai ser Z. Se os dois maiores estiverem em planos opostos, vai ser at-GAG. Tá bom? Vamos voltar aqui para eu definir melhor isso aí para vocês. Olha só, nós estávamos aqui. Perceba aqui comigo, ó. Nós temos o carbono e nós temos o carbono, certo? Nós temos hidrogênio. Aqui é um carbono, aqui é um carbono e aqui é um carbono. Beleza. Então agora eu vou traçar o plano, ó. Tracei o plano. E aqui eu vou ter os meus grupos. Eu vou ter a minha carbonila, vou ter meu hidrogênio, vou ter esse grupão aqui e vou ter esse grupo aqui. Beleza. Vou chamar esse carbono de A e esse carbono de B. No carbono B, você tem o número atômico do hidrogênio aqui, que é 1, e o número atômico do carbono, que é 6. Então, pelo fato do primeiro ligante do carbono ser 6 e aqui ser 1, nós temos aqui o maior grupo, justamente esse de cima, que é o grupo da carbonila. No carbono A, nós temos aqui um grupo, número atômico 6 do carbono. E aqui no grupo A de cima, também é o número atômico 6 do carbono. Quando empata, a gente sabe que são ligantes diferentes, porque se for ligantes iguais, eles não podem ser isômeros geométricos. Então, como são ligantes diferentes, a gente vai para um critério de desempate. Qual que é o critério de desempate? O próximo elemento. Por exemplo, o próximo elemento aqui é um carbono, que também tem um número atômico 6. Enquanto aqui o próximo elemento é um hidrogênio, porque nós temos CH3. Então, o próximo elemento aqui, que é o número atômico 1, nós temos aqui diferente do que nós temos aqui, que o número atômico é maior, 6. Então, esse aqui vai ser o grupo de maior número atômico, que vai estar também no mesmo plano. Se eles estão no mesmo plano, eles vão ser Z, justamente porque é uma coisinha chamada de zusammen, que significa juntos. E aí a gente tem aqui um macetezinho para a gente lembrar, né? Zusammen, que são juntos, que começa com Z aqui, né? O zusammen, a gente pode falar que são juntinhos, né? São juntinhos aí, esses grupinhos. E aí a gente consegue lembrar que o E são justamente os opostos. Tudo bem, meu povo? Vocês conseguiram entender? Fala para mim que sim, por favor. Por favor. Se você não entendeu, me fala também, velho, para eu poder te explicar de uma forma que você vai entender. Eu estou muito interessado no seu aprendizado e que você consiga ir aprender apesar de todos esses problemas desse ano. Tá bom? Então, ó, tá faltando mais ou menos 1 minuto para acabar a aula. E eu peço muito a vocês que vocês façam a lista que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar uma lista agora, juntamente com a aula, para o Célio. E essa lista já está toda formatada, tudo bonitinho, só questões de Enem do que já caiu de isomeria geométrica. Tá bom? Então façam, por favor, tudo que eu já falei para vocês hoje, vocês já conseguem fazer esses exercícios do Enem. Na próxima aula, que vai ser na segunda-feira que vem, provavelmente, eu vou tratar das propriedades e vou resolver a lista com vocês. Tá bom? Eu quero resolver esses exercícios com vocês para vocês verem aqui como que vai ser cobrado. Beleza? Então é nóis, gente. Que Deus abençoe todo mundo. Boa semana. Que vocês consigam estar saudáveis. É nóis. Valeu. Estou torcendo por vocês e orando também.